quero-lhe agradecer muito ter-nos desafiado para virmos cá. Queria agradecer muito também ao professor Adriano de Carvalho ter aceito estar aqui à minha beira, neste caso, e à beira de todos os que nos acompanham, do Nuno, etc. Queria começar por dizer esta coisa muito simples. Realmente fica-se com a sensação, no meu caso, os Lóios são uma espécie de primícia. O meu primeiro trabalho nesta faculdade, se a pessoa lembra-se bem, foi em torno dos Lóios e de um Lóio muito em particular, e portanto é sempre gratíssimo ver que alguém se lembrou das nossas coisas e portanto começo por agradecer desde logo essa lógica, digamos, de memória. E queria voltar, digamos, neste caso, no contexto da reflexão sobre a Eclésia sempre reformanda, justamente um exemplo que conheço melhor, que é o exemplo dos Lóios, mas situando alguns conceitos. Eu não queria sobrepor-me àquilo que o Nuno Falcão vai certamente fazer, mas de qualquer das maneiras, e até porque aqui se falou a história da espiritualidade pressupõe, naturalmente, não é, digamos, fazer história da espiritualidade não pressupõe nada de confessionalismo, mas pressupõe que quem faça a história da espiritualidade não trata apenas daquilo que se chama projeções, imagens, nem trata só do pensamento, trata-se de compreender aqueles que vivem numa determinada comunhão de fé e, portanto, entendê-los, entrar na sua lógica, e entrar na sua lógica é entender, desde logo, as bases e os pressupostos daqueles que vivem a sua fé. Há aqui uma coisa que é muito interessante: as pessoas normalmente, mesmo os que estão dentro e que pensam, digamos, a igreja dentro, muitas vezes veem o elemento apenas do logos e não da fé existencial vivida. E a pistis é tão importante, ou mais importante do que o logos. E, portanto, desde logo, isto para dizer, é importante irmos às bases e às fontes. E eu, sem abusar da paciência das pessoas, queria justamente, em linha daquilo que o Sr. Professor Adriano de Carvalho falou, mostrar que a atração pela reforma faz parte da própria essência do catolicismo, porque o processo de permanente reforma acompanha o crente desde o batismo e, portanto, é a lógica da vida pessoal de cada um e a lógica da vida eclesial e de comunhão de todos. Eu queria lembrar coisas muito simples, digamos, as fontes. Eu pus aí na minha nota justamente algumas fontes escriturísticas, mas lembrar, quer dizer, isto é apenas, nem dava para outra coisa. São Paulo aos Efésios, por exemplo, quando fala da transformação do homem velho no homem novo, capítulo 4, 23, 24, versículos 23, 24. É preciso que vos renoveis pela transformação espiritual da inteligência e dos revistais do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e na santidade que vem da verdade. Isto quase que dava uma frase para um intelectual católico. A verdade, basta a verdade. Agora é preciso compreender estes pressupostos. São pressupostos vividos. E neste caso mostrar que nas fontes escriturísticas, no Novo Testamento, todos os evangelhos, lá está sempre a questão da renovação, que naturalmente depois se acompanha para a comunidade dos crentes. Mas é muito interessante ver como logo as primeiras comunidades da época apostólica, por exemplo, um texto que é muito bonito, que é logo do século II, a carta a Diogo Neto, o papel justamente da renovação, neste caso os cristãos como a alma, o que a alma é no corpo, assim são os cristãos no mundo, mas apresentados como renovadores, neste caso de um império decadente do ponto de vista dos costumes, e diz, bem, afinal os cristãos são iguais aos outros, mas fazem alguma diferença. Agora, é interessante, claro, por causa de uma certa imagem que nomeadamente a literatura de justificação e apologética desenvolveu, ficou a ideia, do ponto de vista da verdade errónea, de que os primeiros cristãos da época apostólica e depois da época patrística, impecáveis. Sabemos todos muito bem que não é assim, houve lapsos e relapsos, aliás, no colégio apostólico, foi a tal Félix Culpa, mas houve logo um que foi o primeiro lapso, não é? O Judas foi... Mas quantos cristãos lapsos e relapsos? Nós temos uma imagem sempre dos santos e dos mártires, mas é evidente que não. E eu lembro, por exemplo, logo no início, na época ainda apostólica, cerca de 96, São Clemente de Roma, portanto um dos primeiros papas, e eventualmente até ainda sagrado, pelo São Pedro, na carta aos Coríntios,
é muito curioso que na carta aos Coríntios, que se conhece dele, e que é um texto indiscutivelmente dele, ele tenta apelar para que os cristãos de Corinto se entendam. Porquê? Porque havia cismas, desordens, rebelião contra os presbíteros e contra as autoridades constituídas da igreja de então, e é muito curioso porque se mostra logo no princípio divisões, questões, traições, e a igreja de Roma a tentar fazer a ponte e a aproximar, o que é muito interessante do ponto de vista também da lógica do bispo de Roma como fautor e responsável pela unidade das diferentes igrejas. Isto só para lembrar, portanto, a renovação como tarefa expectável de sempre é uma realidade que emana da própria condição do cristão. O cristão é convidado a viver em atitude de renovação ao longo da sua vida e, portanto, nas comunidades é exatamente a mesma coisa. Isto passa depois para as instituições. E a questão do concílio, o Sr. Professor até salientava como hoje se apela para o concílio, Papa, concílio, concílio, Papa, e eu estava a ouvir e estava a dizer, pois, e até se apela para o concílio para fazer o concílio dizer aquilo que não diz, ou mais do que o que diz, ou então para fazer o Papa dizer aquilo que verdadeiramente ele não disse. Agora, lá está, mas os concílios e os Papas, todos eles ao longo do tempo, ou descuraram, e se descuraram, isso foi grave do ponto de vista da culpabilidade deles, mas os Papas e os concílios foram sempre instrumentos, foram sempre chamados a tratar destas problemáticas, da unidade, desde logo, a questão da unidade, mas da renovação e da reforma. Claro que o Sr. Professor salienta muito bem a imagem que fica, a Igreja na sua pristina, na sua primeira experiência, o Colégio Apostólico, etc. Mas os problemas vêm logo também do Colégio Apostólico. Há logo o primeiro concílio de Jerusalém para resolver questões pendentes. Vamos continuar com os ritos judaicos ou vamos afastar disso e ganhar outra dimensão? Portanto, o juízo crítico que devemos fazer é este, situando naquilo que são as premissas, digamos, desde logo escriturísticas e patrísticas, para percebermos como depois a história da Igreja, em consonância com as suas próprias fontes da revelação, vive a realidade. O Concílio Vaticano II, indiscutivelmente, fez uma coisa que é importantíssima, que é falar a Igreja, pôr a Igreja a falar a linguagem do homem contemporâneo. E a renovação, se virmos bem, vem mais por essa via. Não há propriamente, digamos, não há definições dogmáticas, não há explicitações dogmáticas, que é o que devíamos dizer, mas há, do ponto de vista da liturgia, do ponto de vista das linguagens, enormes transformações. E é no concílio, justamente numa constituição dogmática que é importantíssima, que é a Lumen Gentium, que fala precisamente sobre a Igreja, que nós devemos situar esta questão da reforma. Portanto, permitam-me citar, e citar justamente porque se fala disto mesmo, a questão da a Igreja prossegue a sua peregrinação no meio das perseguições do mundo e das consolações de Deus, anunciando a cruz e a morte do Senhor até que Ele venha. Citação de Coríntios, São Paulo Coríntios. Mas é robustecida pela força do Senhor ressuscitado, de modo a vencer pela paciência e pela caridade as suas aflições e dificuldades, tanto internas como externas, e a revelar, velada mas fielmente, o seu mistério, até que por fim se manifesta em plena luz. É uma perspectiva de fé. É a perspectiva, não tanto da, digamos, não sei se estão a ver, isto tem que ser abordado, é uma convicção profunda que anima a Igreja, mas tem a ver com a pistis, tem a ver com a fé, é aquilo que a Igreja pensa de si própria na história e no tempo, e que os crentes pensam, tem que ser entendido por aqueles que eventualmente não sintonizem com esta lógica, mas tem que ser tido em conta, é fundamental que seja tido em conta. Agora, como os exemplos que foram dados, o monacato e depois as diferentes reformas e as ordens conventuais e as ordens todas ao longo do tempo, são projetos e quase todos eles, curiosamente, fazendo-se também recuar ao modelo apostólico. Eu tenho aqui diante de mim os estatutos e as constituições dos cônegos azuis e lá diz cleresia regular, fundamentos da sua apostólica congregação apostólica, sempre referência aos padres à época apostólica, cleresia regular e reformativa, e depois a observância, porque já havia, digamos, tendências observantes, e, portanto, mas sempre esta coisa. E lembram-se com certeza o Paulo de Porto Alegre, que ainda conheceu fundadores, etc., digamos, pertence talvez a uma terceira geração, não, mas está em contacto ainda
com fundadores, ele fala justamente do memorial, ele escreve um memorial do Estado Apostólico, portanto, sempre a ideia de viver como viviam os apóstolos. E isto, de facto, vai-se cifrar, no caso dos Loios, em algumas características que eles vão tentar assumir face a essa, digamos, a esse ideal. Todos sabemos, agora não vale a pena também estar a recordar, mas lembramos que, sobretudo, as pandemias do século XIV desertificaram a Igreja, foi preciso todas aquelas antigas abadias beneditinas, cistercienses, etc., fica tudo mais ou menos deserto, mas também sem cumprimento das normas canónicas e disciplinares, porque muitas vezes nem sequer, como o seu professor recordava, nem sequer havia efetivos para poderem rezar as horas e para poderem cumprir com as normas. Viviam, digamos, a gente pensa, por exemplo, no caso dos Loios, como viviam aquelas, a abadesa de Recião tinha 2 companheiras e viviam descabeladamente, entregues a elas próprias. E, portanto, é o exemplo do que ficou, a partir do século XIV, a vida monástica entregue a ela própria depois das pandemias. Bem, aquilo ficou tudo mais ou menos desorganizado e com pouca gente, realmente. Os Loios, os fundadores Loios, isto é, estamos a falar, os fundadores que trazem de Itália, são justamente gente que no princípio do século XV responde a essa rarefação de gente, procurando em antigas casas restaurar uma vida de uma cleresia reformada que tenha como modelo justamente a vida apostólica. E nesse aspecto, o Afonso Nogueira e os fundadores dos Loios vão precisamente a partir de Itália. O Afonso Nogueira vai por razões de estudo e por razões, vai com a família, com irmãos, etc. E, portanto, quando ele vem, vai trazer não apenas o hábito e as constituições, os estatutos, mas vai trazer também esse tipo de ideal. E vai justamente Vilar de Frades e Recião e outras casas, são precisamente antigas casas despovoadas que eles vão habitar e que vão habitar com essa nova lógica. E a lógica é curiosa, a lógica é esta, desde logo, a maneira dos apóstolos, tudo em comum. A proibição de ter bens particulares é muito marcante na vida dos Loios, muito importante. E é tão importante que mesmo depois do Concílio de Trento e das disposições da emitenda proficiona, São Pio V, etc., nós o que é que vamos ver? Os Loios vão conseguir, como eles cumpriam com, digamos, com determinados objetivos, vão ser uma exceção. No caso deles, com a ajuda do cardeal Infante, Dom Henrique, depois regente, etc., eles vão conseguir, nesse caso, manter-se com, sem ser necessário ter aquilo que se chama o seu benefício, sem ter que mostrar que tinham propriedade. Vai ser exigido para os clérigos serem ordenados ter o seu benefício. No caso deles, vão continuar sem precisar de ter propriedade. É uma exceção, porque mesmo em algo eles vão ser obrigados a ter essa norma e a cumprir com isso. Em Portugal, não. Portanto, ausência de propriedade, tudo em comum, e mesmo com esta lógica, mesmo depois da propriedade passar a ser um timbre que caracteriza o candidato a ordens, no caso dos Loios não. Mas não só, portanto, a ausência de património, eles nunca vão ter património, mesmo quando depois de Trento os clérigos tenham de ter património, eles não têm, e é uma ordem que passa por cima dessa questão. Uma coisa que o Sr. Professor aludiu a propósito dos jesuítas, os jesuítas vão manter essa lógica em relação àqueles que não eram os dos 4 votos, que eram os que contavam verdadeiramente, mas que é a liberdade de voto. Adultos tinham que ser maiores, só podiam ser depois dos 18 anos, com a possibilidade de sair, sem haver drama na saída. E para isso podem largar o hábito, podem ingressar, têm os votos, os 3 votos, mas são votos simples, isto é, canonicamente não são irreversíveis. E depois, além desta liberdade e dos votos serem simples, uma coisa que é muito importante, eles vão ser ainda definidos com obrigações canónicas, de cônegos, portanto, reúnem, têm um cabido com obrigações corais, mas a secularidade, mas vivem no século e, portanto, são características suas, por um lado, a liturgia, a contemplação, a vida coral, mas a ação, a pregação pública e, portanto, a rua. E é muito curioso a catequese, a assistência hospitalar, a pregação pública na rua. A rua da Idade Média continua na época moderna a ser um instrumento essencial para, em termos de pastoral, atingir as massas, as pessoas, nos centros urbanos. Eles vão explorar isso muito. Portanto, em relação aos Loios, não vale a pena lembrar, digamos, a importância que teve no caso de Veneza, que é onde começam as coisas, os Corréri, os Condulmer, é muito interessante.
jovens aristocratas que, cansados de vacilão e de decadência, resolvem justamente fazer uma experiência diferente e justamente recorrendo a essas virtudes primordiais, inspirando-se na lógica dos tempos apostólicos e dos primeiros apóstolos, da comunidade apostólica inicial. Não vou lembrar isso, claro que foi importantíssimo, foi aqui lembrar o Papa Eugênio IV. O Papa Eugênio IV tinha sido um deles e, portanto, foi muito fácil a partir dali, Eugênio IV, Martinho V, vermos o impulsionar, digamos, desta ordem, não apenas em Itália, mas no caso de Portugal foi absolutamente decisivo. Não vou lembrar isso, nem as questões, nem as polémicas da jurisdição, que foi muito importante em relação a Vilar de Frades, a Braga, e teve que haver uma composição, porque realmente o arcebispo não podia ficar privado, o arcebispo e os cônegos dos seus direitos, mas o curioso é lembrarmos que, todavia, nas outras dioceses conseguiram manter-se imediatos ao Papa e, portanto, com as jurisdições apenas nesta ligação e, portanto, com isenção de jurisdição do ordinário, que não é coisa pouca. Agora, esta experiência, cá em Portugal, foi realmente importante a juntar à das observâncias, franciscana, dominicana, Jerónimos, que tiveram tanta importância, os Lóios foi muito importante e realmente, tanto reis católicos é um caso evidente, mas no caso destes monarcas da dinastia de Davis, realmente fazer o reino desenvolver-se também passava pela reforma da Igreja. Portanto, eles, seja como crentes, como príncipes cristãos, seja como governantes, têm todo o interesse em impulsionar uma Igreja que tenha eficácia e que permita ao Estado unificar-se mais facilmente e afirmar-se. E, portanto, é natural, é compreensível que os Lóios tenham entrado na órbita desta autêntica mania de reformas, que é uma mania compreensível à luz dos princípios e à luz também de uma eficácia e de objetivos políticos, porque tratava-se justamente de tornar eficaz o Estado moderno, de o fazer operativo, de unificar mais o país, etc, etc. A síntese de todas essas reflexões de que o Nuno é digamos, um dos mais recentes expoentes em termos de Lóios, foi não sei se lembrará, verdadeiramente há algumas teses que foram ficando das conclusões da reflexão que todos fomos fazendo. O professor José Marques apresentou muito cedo, depois do professor Silva Dias, que falou do papel extraordinário da Congregação de São João Evangelista, e realmente só pensar no papel que teve na assistência e do papel que teve depois em diferentes tarefas, mas até na missionária, e o Nuno estuda isso para a África e para outros quadrantes, mas uma escola digamos, clerical, um modelo de clero. O professor José Marques salienta isso, não é? O professor Adriano de Carvalho dá um ponto à frente que eu penso que é muito, falando os Lóios como a explicitação de um modo moderno de ser devoto, neste caso, aproximando de horizontes pelos quais se definirá o oratório de São Filipe de Neri, a componente devocional e a lógica justamente de um clero moderno e de acordo com estes parâmetros. E eu acho isto muito interessante. O professor Silva Dias salienta a importância do choque que eles representaram, o professor José Marques apresenta-os como modelo para os outros clérigos, como, digamos, um ponto de apoio muito importante em termos de reforma da sociedade, precisamente porque são clérigos que vivem, digamos, os seus votos e ainda por cima que são em liberdade e que são nestas circunstâncias todas, mas são um modelo de escola clerical. E depois esta lógica já é uma lógica que tem a ver muito com o ambiente de reforma pré e pós-concílio. E encontra-se isto muito realmente nos Lóios. Mas há uma obra, justamente foi a obra que, digamos, correspondeu ao meu primeiro trabalho, e foi graças ao professor Adriano de Carvalho, na Antologia dos Espirituais Portugueses, fiz um primeiro trabalho sobre um Lóio que não conhecia tudo e depois fiquei a conhecer e a julgar, ou, digamos, ficar com uma certa presunção de o entender e de o situar. Ainda hoje tenho um bocadinho essa presunção, mas é convicção de que alguma coisa avancei nesse diálogo. E há uma obra que foi essa primeira, A Ordem e Regimento de Vida Cristã, que é um catecismo, os catecismos na época
do humanismo renascimental, enfim, 15, 16, estruturavam-se desde a cartilha elementar, um catecismo médio, e depois um só para sacerdotes, já teólogos, já gente mais encartada. A ordem e regimento de vida cristã é para um público bastante vasto e é uma obra doutrinal intermédia, e é muito interessante, por isso, o seu significado, porque justamente mostra como passa para o mundo dos leigos, como ele procura passar. Ele trabalha sobretudo no Porto. Ele no Porto é um pregador de rua, é um homem que ensina catequese aos miúdos na Praça da Ribeira, que os encaminha atrás da sua bandeira pelas ruas acima, que visita as cadeias. Ele tem realmente características que fazem pensar numa coisa que é muito característica deste tempo, que é a escola sacerdotal, e cá está a escola de São João de Ávila, São Juan de Ávila, e de outros sacerdotes que neste tempo se constituem. Portanto, são tudo várias tentativas que na Igreja começam a fermentar, mas que têm o mesmo objetivo. É preciso formar um clero disciplinado e um clero que funcione e que cumpra. Trento vai consegui-lo por via legislativa, com o seminário, etc. Mas era isso que se tratava, é isso que já vemos. Agora vemos de outra maneira, que é, inclusivamente, transpor para fora do claustro determinadas possibilidades que a vida espiritual permite aos leigos. E, portanto, o que é que nós vemos, por exemplo? O Pedro de Santa Maria, na Ordem e Regimento de Vida Cristã, ensina a fazer não apenas oração mental, que ela acha que não há vocal sem mental, mas fórmulas simples de contemplar, de viver aquilo que ele diz na presença de Deus. E, portanto, é um cotidiano, e ele apresenta o cotidiano da cidade do Porto, que é um cotidiano, ele emprega as palavras, o mercadejar, o enfardelar, a gente percebe muito bem o horizonte, ele prega contra, digamos, uma espécie de euforia, de luxo e de ostentação de moda. Ele está faz pregações que vão ser de grandes consequências, até económicas, nesse domínio, e, digamos, portanto, é diante dessa cidade que ele fala que ele quer convencer os leigos que, mesmo que não professem vida religiosa, eles podem viver numa intimidade e numa lógica de proximidade, não apenas na graça de Deus, não apenas na proximidade do amor de Deus, mas também vivendo gozosamente isso no seu cotidiano. E, portanto, é um patamar muito grande, já não é uma oração rotineira, não é o cumprimento dos mínimos, já é apresentar aos leigos algo que acaba por ser uma promoção. E eu digo aos leigos o elemento masculino, o elemento feminino, porque ele apresenta um quadro de vida referente à vida familiar e o papel da mulher, que é muito interessante. A mulher é solaz, é consolação e companheira do homem, e a mulher é convidada justamente também ela, no trabalho o homem e a mulher em casa são convidados a essa intimidade que ele ensina, a partir de determinadas fórmulas, a partir de determinadas técnicas, a viver. E, portanto, lá está, tal como a lógica do oratório, a partir do oratório de São Filipe de Neri, nós vemos aqui um alargar-se de uma oração que é uma oração cordial, que é uma oração afetiva, uma oração interiorizada, vivencial. E a Ordem e Regimento de Vida Cristã, que é publicada em Coimbra em 1555, não podia ter uma data mais significativa. É a data em que os jesuítas têm o Colégio das Artes, não é? 1555, justamente a entrega. É o momento em que o Papa Paulo IV, já numa lógica contra-reforma, vai subir ao sólio pontifício, e, portanto, é uma obra muito significativa pela cronologia e por aquilo que é a realidade vivida num país ao ritmo das necessidades das reformas, nomeadamente impulsionadas pela atenção ao epicentro romano. Pronto, e já terei passado o tempo. Teria mais coisas para dizer, mas não os quero amassar, nem tenho direito de ultrapassar o tempo. Obrigado pela atenção.